Oi, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Amarildo e estou aqui hoje pela quarta vez para ministrar a aula de Melanie Klein, onde trataremos hoje do conceito de posições. Para essa autora, o termo posição tem uma relação direta, foi preferido por Melanie Klein em relação a estágio, porque ele enfatiza o efeito do ponto de vista da criança sobre suas relações com o objeto. Ou seja, diferentemente de outros autores que falam em estágio de desenvolvimento intelectual, como é o caso de Jean Piaget, Vygotsky e Vallon, essa autora vai trabalhar com um conceito mais flexível, mais maleável, que é o conceito de posição. O bebê, após o nascimento, julga que a mãe é um prolongamento do próprio corpo, cuja finalidade é atendê-lo, bastando para isso acionar o desejo do pensamento. Na medida em que o bebê cresce, essa percepção vai sofrendo modificações. Ou seja, na fase esquizoparanoide, a criança entende sim que a mãe é uma extensão dela. Mas na fase depressiva, tudo isso começa a mudar. Isso porque a criança começa a perceber que a mãe é independente dela e não constitui um objeto funcional. A mãe é um ser como ela é. Ou seja, a mãe não é um objeto funcional escravizado pelos seus desejos e necessidades. E com o tempo ela vai entender que a mãe é tão importante para ela que ela precisa preservar a mãe. A posição esquizoparanoide e a posição depressiva ocorre no primeiro ano de vida. Se até os 6 meses de idade a criança predominantemente fica na posição esquizoparanoide, a partir dessa idade, até 1 ano de idade, a criança começa a perceber a ambivalência entre essas duas posições. Também podem ocorrer em diversos momentos na vida, como constelações defensivas, e estão envolvidas em conflitos relacionados a todos os níveis psicossexuais. Aqueles que nós já mencionamos com Freud, que vocês já estudaram, todos aqueles níveis vão estar presentes aí essas duas posições, tanto a posição esquizoparanoide quanto a posição depressiva. O que seria a posição esquizoparanoide? O conjunto de ansiedade persecutória e suas defesas do ego, o medo da vingança do seio mal. A princípio, tudo que a criança entende como mal provém do seio da mãe que está ausente, ou do seio da mãe que não consegue saciá-la, amamentá-la, Então ela começa a desenvolver aí essa ansiedade e essas defesas do ego nesse período dos 6 primeiros meses de idade, aproximadamente. O bebê experimenta fantasias inconscientes oral sádicas. Por exemplo, ela tem o desejo de devorar o seio da mãe. E anal, sádicas, atacar o seio com excrementos, com cocô, Esses sentimentos geram um temor de ser devorado e envenenado. Olha só, ou seja, aqui ela já começa a fazer projeções, Ou seja, ela teme que a mãe possa envenená-la ou mesmo devorá-la. Aqui nós temos então alguns mecanismos de defesa que faz parte da posição esquizoparanoide. Primeiro, a projeção, que está ligada à pulsão de morte. A destruição interna é expulsa para fora. O objeto é parcial, o seio bom e o seio mau.
Ou seja, tudo aquilo que representa o mal, aquilo que não me gratifica ou que não gratifica a criança, ela tende a projetar para fora nos outros. Temos também o mecanismo de dissociação, onde o ego efetua uma divisão entre o objeto em bom e mal. Se ele fracassar, dá origem a doenças psicóticas, ou seja, é natural que a criança faça essa dissociação, mas ela tem que ser capaz, ela tem que crescer de maneira equilibrada para que ela não desenvolva doenças ao fracassar em dar mais ênfase ao aspecto mal do que o aspecto bom da personalidade. Teríamos também o quê? A introjeção, que se dá através da introjeção dos primeiros objetos, que se constrói os objetos, é quando se constrói os objetos internos, permitindo a formação do ego e do superego, tá? Ou seja, você introjeta aquilo que você considera interessante, tanto da cultura, da moral, que está associado ao superego, quanto aos juízos de fato, os juízos de realidade que são percebidos pelo ego. Temos ainda outros mecanismos de defesa da posição esquizoparanoide. A identificação projetiva, que é um mecanismo que se traduz por fantasias que o sujeito introduz em sua própria pessoa, totalmente ou em parte no interior do objeto para lesar, para possuir ou para controlar. Ou seja, imagine uma criança que recebe, por exemplo, um troco errado. Ela sabe, tá? Pensando em uma criança maior, ela sabe que ela estaria sendo ética se ela não devolvesse. Mas ela pode pensar assim, não, o erro foi dele, tá? Ele que na verdade errou, não fui eu. Então você identifica projetivamente que o erro está no outro e não em você. A negação é um mecanismo onipotente pelo qual a mente nega a existência de objetos persecutórios que cliva e projeta no exterior. Ou seja, a criança tende a assimilar só os objetos que são considerados bons ou gratificantes e tende a projetar ou mesmo, negar aquilo que é mal. Depois nós teríamos aqui a idealização, que é um mecanismo característico da posição esquizoparanoide. Aumentam-se os traços bons e protetores do objeto bom ou acrescentam-se qualidades que não tem. Tá vendo? Você, no caso da criança, ela tanto pode introjetar, tá? Aquilo que é bom dos seus genitores, quanto idealizar algo que eles não têm. Por exemplo, uma imagem que ela idealizou dos pais, mas que não corresponde ao que os pais de fato são. A partir de agora, nós vamos ver, mais uma vez, um vídeo bem ilustrativo, bem didático, que vai mostrar para nós, na perspectiva da Melanie Klein, o que seriam esses mecanismos de defesa, que ela considera os principais aqui: a projeção e a identificação projetiva. A projeção é um mecanismo de defesa psíquico que já estudamos com Freud e em Melanie Klein. Freud foi o primeiro a estudar e a descrever a projeção e outros mecanismos de defesa, mas psicanalistas posteriores como Klein também contribuíram para o desenvolvimento desses conceitos. Os mecanismos de defesa psíquicos são ativados quando precisamos nos defender da ansiedade. Nesse vídeo, vamos entender um pouco melhor o mecanismo da projeção na perspectiva kleiniana.
E vamos diferenciá-lo de outro mecanismo, a identificação projetiva. Klein percebeu que desde muito cedo o bebê utiliza um mecanismo psíquico chamado projeção para reduzir a ansiedade provocada por sentimentos e impulsos que existem dentro dele, mas com os quais ele não consegue lidar. Por exemplo, o desejo de morder e arranhar o seio da mãe que não pode alimentá-lo sempre que ele chora. Esses desejos destrutivos deixam a criança ansiosa. E para se livrar desse material psíquico, o mecanismo da projeção entra em ação e o bebê projeta seus sentimentos e impulsos para fora de si. E passa a fantasiar que eles residem em outra pessoa, em objetos ou mesmo em partes de corpos de outras pessoas. Por toda a vida, utilizamos o mecanismo da projeção como forma de aliviarmos a ansiedade provocada por sentimentos e aspectos da nossa personalidade que nos recusamos a aceitar. Coisas como inveja, incompetência, rancores, avareza. Normalmente, nós projetamos essas e outras características ruins nos outros, mas também somos capazes, desde muito cedo, de projetar boas qualidades. Como vimos nos vídeos anteriores, uma criança que se sente bem pelo fato de ser alimentada e acariciada pela mãe durante a amamentação pode projetar os seus bons sentimentos no próprio seio materno e fantasiar que o seio é que é bom. De forma semelhante, na vida adulta, pessoas que são competentes, mas que não costumam ser muito reconhecidas, podem projetar sua competência em outras pessoas com as quais ela trabalha e acreditar que elas merecem todo o crédito pelo bom trabalho que é desenvolvido. Note que na projeção, nós projetamos em objetos externos aquilo que não aceitamos existir em nós. Os objetos externos podem ser outras pessoas, lugares, países, partidos políticos e por aí vai. Na identificação projetiva, nós também projetamos em objetos externos aquilo que não conseguimos aceitar dentro de nós. Mas depois nós introjetamos de volta esse material de maneira modificada ou distorcida. A identificação projetiva pode acontecer de diversas formas e ter efeitos benéficos ou deletérios em nossas relações interpessoais. Pois na identificação projetiva, aquele que recebe o material projetado pode se identificar com esse material e passar a se comportar de acordo com isso. Vejamos um exemplo negativo. Imagine que uma criança é tratada por outras pessoas como se ela fosse burra. Talvez ninguém a chame diretamente de burra, mas alguns projetam nela suas próprias dificuldades e se comportam como se ela fosse incapaz. A criança pode, de fato, passar a se comportar como incompetente, perder completamente o interesse pelos estudos por acreditar que não é capaz de aprender. Note que na identificação projetiva, há uma tendência para modificarmos a pessoa que recebe a projeção. Dê uma olhada. Projective identification is closely linked to projection. Most people agree that it involves the development of projection, so it's a psychic action that is in some ways further to projection. Now, in a straightforward projection, the object of the projection may be blissfully unaware of what's going on. But in projective identification, the key difference is that the object is altered by the projections and comes in some way to see themselves as actually having the attributes or feelings or thoughts or emotions that have been projected into it. Sometimes people behave in ways that have been projected onto them because the projection is so powerful and that it's identified with. Sometimes good and sometimes bad, in that the qualities that have been put in are sometimes not necessarily good ones. In a kind of social setting, it may be that that undigested material, the difficult things that people don't want to know about themselves, such as hate or anger or incompetence or weakness, becomes placed in the other. They become the container for it, and then it becomes constitutive of their subjectivity in this intersubjective way. So they come to see themselves as actually being characterised by those difficult elements. Note que na identificação projetiva, ao contrário do que ocorre na projeção simples, o indivíduo que recebe a projeção passa a ser depositário desse material que não pôde ser digerido por aquele que o projetou.
mas nem sempre isso é ruim. Em certas situações, a identificação projetiva pode ter um resultado positivo. Por exemplo, às vezes uma pessoa que atravessa conflitos com os quais não consegue lidar pode projetar inconscientemente o material desse conflito em alguém que considere mais capaz de lidar com ele. Esse alguém pode ser um terapeuta, um familiar ou mesmo um bom amigo. A pessoa que recebeu inconscientemente esse material começa a trabalhá-lo e a digeri-lo, e depois devolve o material digerido de volta para aquele que o projetou. Esse processo pode se dar de forma totalmente consciente ou parcialmente consciente. No processo terapêutico, por exemplo, o paciente pode estar inconsciente de suas projeções, mas o terapeuta pode estar perfeitamente consciente do material que recebe como projeção e que precisa ser trabalhado na terapia. No próximo vídeo veremos como o ego e o superego são compreendidos por Melanie Klein. Falaremos agora sobre a posição depressiva. Na posição depressiva, o bebê vai adquirir a capacidade de amor e respeitar os objetos como diferenciados e separados dele. Ou seja, aqui nessa posição, a criança já consegue identificar o que é o bom e o que é o mal e consegue entender que o mundo externo, todas as experiências vividas por ela como fantasia e imaginação, não necessariamente vão ser satisfeitas. Ela vai entender que, na verdade, tem coisas que são reais e tem coisas que são imaginárias, tem coisas que se realizam e tem coisas que não se realizam. O mecanismo de defesa e de reparação visa atender e se preocupar com o estado do objeto interno e externo. Ou seja, a criança já consegue, de alguma forma, eu não diria pensar, de uma forma mais lógica, mais coerente, mas ela já consegue entender, o que diz respeito às suas demandas internas e o que diz respeito às suas demandas externas. O que seriam os sentimentos predominantes aqui? A tolerância, a dor psíquica e a culpa pelas fantasias agressivas. Ou seja, se no período da posição esquizoparanoide ela ainda não tem essa tolerância à dor psíquica, ela também não conseguiria sentir culpa pelas fantasias agressivas. Aqui nesse momento, da posição depressiva, a criança já começa a desenvolver um sentimento de culpa. Veja bem, o período dos 6 meses até 1 ano aproximadamente. Antes de Melanie Klein, ninguém acreditava que a criança poderia sentir culpa numa idade tão nova como essa que ela colocou aqui. A posição depressiva jamais é totalmente elaborada, ou seja, a criança, ou mesmo o adulto, sempre vai sentir culpa, sempre vai sentir tolerância à dor psíquica, O ser humano nunca vai se sentir plenamente resolvido nesse aspecto. A clivagem entre o objeto bom e mal vai atenuar-se, pois as pulsões libidinais e hostis tendem a referir-se ao objeto na sua totalidade. O que significa isso? Que esse sentimento que aparece na posição depressiva, ele vai trazer uma espécie de harmonia, de autocontrole para a criança, porque ela vai perceber que ela vai ter que ter um controle sobre essas pulsões libidinais hostis dela. Até porque nem tudo que ela quer, que ela deseja, ela de fato vai conseguir realizar. A angústia chamada depressiva incide exatamente no período fantasmático de destruir e perder a mãe em consequência do sadismo do sujeito. Olha que interessante isso, Se no período
anterior que nós mencionamos aqui, na posição esquizoparanoide, a criança ainda não tinha essa angústia, ela não tinha o temor de perder a mãe. A partir desse momento, ela já começa a sentir angústia, porque ela sente que se ela for mal com a mãe, tá, para retribuir uma suposta agressividade, ela pode perder a mãe. E isso para ela pode representar uma grande perda. Esta angústia é combatida pela utilização do mecanismo de reparação contra a angústia depressiva e superada quando o objeto amado é introjetado de forma estável e tranquilizante. Quando isso acontece? Quando a criança entende que a mãe não é uma extensão dela, que a mãe não existe apenas como objeto para atender às suas demandas de satisfação, tá? E mais, que a mãe é um ser independente dela, que a mãe é um ser que tanto pode gratificá-la, como a mãe também pode puni-la em alguns momentos. A partir de agora, nós vamos ver através de um vídeo, também muito interessante, tá? O que seria para Melanie Klein essa posição esquizoparanoide, tá? Que vai de aproximadamente de 1 mês a 6 meses de idade, e o que seria a posição depressiva, que começa a partir desse momento aí. Assistam com atenção e depois nós continuaremos a nossa aula. Nos vídeos anteriores, conhecemos os princípios básicos da teoria de Melanie Klein. Nesse vídeo, estudaremos a teoria das posições, um elemento central do seu trabalho. Para entender o conteúdo desse vídeo, é importante que você já tenha assistido aos vídeos anteriores. Klein entende que os bebês estão envolvidos em um conflito constante entre as pulsões de vida e de morte, ou seja, entre bem e mal, amor e ódio, criatividade e destruição. Na medida em que a psique se desenvolve, o bebê prefere naturalmente sensações gratificantes e evita frustrações. Como forma de administrar suas vivências, com esses sentimentos bons e ruins, as crianças organizam suas experiências em posições. Klein prefere utilizar o termo posições em vez de estágios de desenvolvimento, pois as posições não chegam a constituir estágios desenvolvimentais. De acordo com a autora, as posições são duas: posição paranoide-esquizoide, também chamada esquizoparanoide, e posição depressiva. Apesar dos nomes, essas posições representam o desenvolvimento e o crescimento normais do bebê. Nos primeiros meses de vida, o bebê entra em contato com os chamados seio bom e seio mau. Mas o que isso quer dizer? Bom, o bebê tem emoções ambivalentes em relação ao seio materno por conta das pulsões de vida e morte. Ele deseja controlar o seio, devorando-o e guardando-o dentro de si. Ao mesmo tempo, seus desejos de destruição inatos fantasiam a aniquilação do seio por mordidas e rasgões. Para que esses sentimentos ambivalentes e simultâneos sejam toleráveis, o ego, que é o centro da psique do bebê, se divide em duas partes, cada qual lidará apenas com um tipo de sentimento em relação ao seio. A partir de então, o bebê deixa de temer seus próprios desejos de destruição e passa a se relacionar com duas fantasias, a do seio perseguidor e a do seio ideal. O seio ideal representa a relação de gratificação, amor e conforto que o bebê tem com o seio materno. Ele deseja guardar o seio ideal dentro de si como uma forma de protegê-lo do seio perseguidor, que é a fantasia de que um seio malvado deseja destruir o seio ideal. Para proteger o seio ideal e lutar contra o perseguidor, o bebê adota a posição paranoide-esquizoide, que é uma forma de organizar suas experiências. Essa forma apresenta duas principais características: sentimentos paranoicos de perseguição e a clivagem, que é a compreensão de que todos os objetos externos e internos têm uma versão boa e uma versão má. É uma visão dividida da realidade em dois opostos. A posição paranoide-esquizoide se desenvolve por volta dos 3 ou 4 meses de vida.
Essa visão rachada do mundo está enraizada na predisposição biológica que o bebê tem de atribuir valor positivo à sensação de nutrição e à pulsão de vida, e a de atribuir valor negativo à sensação de fome e à pulsão de morte. Segundo Klein, a clivagem, que é essa divisão da realidade entre o bom e o mal, é um mecanismo que não fica restrito aos bebês. A projeção, que é o ato de projetarmos nossas características e desejos negativos em outros objetos, como no seio perseguidor, também é algo que não se limita aos primeiros meses de vida. Veja só. Splitting is one of the earliest and most primitive psychic defense mechanisms, and really it's about splitting the world and the self into either all good or all bad, so that objects are perceived as either all good or all bad. It's one of the defence mechanisms that we employ in the earliest days of our lives, really, to cope with a kind of very uncertain environment. Whenever we think of people in not complex, not nuanced ways, but as one thing or another, good or bad, then we're doing splitting. It's not something that's just confined to infants. Splitting as a psychic mechanism kind of carries on throughout our lives, really. The concept of splitting is really helpful in social research because you can often see that people idealise one group of people or one person and denigrate others, and for what seems not necessarily good reasons. So that the concept of splitting can give you one way of accounting for what's going on. Projection is a psychic defence mechanism that's useful in defending us from difficult knowledge that we'd rather really not know about ourselves. And those might be kind of thoughts or feelings or attributes of the self that set up conflicts. And here I'm referring to things like hatred or envy, greed, weakness or dependence or incompetence, stupidity, or unacceptable desires. In order to unconsciously defend ourselves against the anxiety that knowledge about the self could produce, we can project, literally expel those parts of the self into an object that's kind of over there. Now, that object could be a person, but it could just as easily be a thing or a place or even a political party or an ethnic group, a racial group or a whole country. When they're placed out of our way, then we can punish them and revile them safely because now they belong to somebody else. It is actually also possible to project nice qualities into people. Some people cannot take notions of themselves being really good at something or nice qualities. They can't stand praise, for example, and they might project those qualities also into other people and see other people as ideal. But it's quite common to project very bad qualities into other people. And for social psychoanalytic research, we need to be aware of the concept so that we can see when people's accounts are not straightforward, because they frequently aren't, but are affected, for example, by these twin processes of splitting and projection. Por meio do quinto ou sexto mês, o bebê começa a unir os aspectos ambivalentes dos objetos externos e perceber que o bom e o mal podem existir em um único objeto. Por essa época, o bebê começa a desenvolver uma visão mais realista da mãe e a notar que ela é um ser independente dele e que tanto pode ser boa quanto má. O ego, que é o centro da personalidade, começa a amadurecer ao ponto de conseguir tolerar seus próprios desejos de destruição em vez de projetá-los em objetos maus. Por outro lado, o bebê começa a reconhecer que a mãe, esse ser independente dele, pode ir embora e desaparecer para sempre. O medo de perder a mãe faz com que o bebê deseje protegê-la, inclusive dos próprios desejos de destruição. Contudo, o ego do bebê já tem maturidade suficiente para perceber que é incapaz de proteger a mãe. E desenvolve-se sentimentos de culpa pelos desejos destrutivos que o bebê já sentiu pela mãe e que eram encarnados pelo seio mau. A posição depressiva é esse misto de ansiedade pelo medo de perder a mãe e culpa por já ter desejado destruí-la. Segundo Klein, a criança passa a sentir desejo de reparação pelas agressões do passado e por ver a mãe como um ser vulnerável, desenvolve o sentimento de empatia por ela.
A posição depressiva é resolvida quando a criança fantasia que conseguiu reparar as transgressões do passado e reconhece que a mãe não vai desaparecer de uma vez, que ela sempre retornará. Se a resolução da posição depressiva não for completa, o indivíduo pode desenvolver falta de confiança, incapacidade de superar o luto por pessoas queridas e várias outras desordens psíquicas. Há ainda muito que explorarmos na teoria de Melanie Klein. Em vídeos futuros, retornaremos a ela. A posição depressiva. Nós já falamos sobre a posição esquizoparanoide e agora vamos falar sobre essa posição que é fundamental no pensamento de Melanie Klein. As fantasias de perda da mãe atacada levam a criança a desenvolver ansiedades depressivas. A criança se defende através de mecanismos maníacos ou com intensas inibições da agressividade. Olha que interessante isso aqui, ó. A mãe, ela teme que a mãe possa morrer, ela ainda não entende o que é morte, ou que a mãe possa desaparecer, ou que ela possa perder a mãe. E por isso ela já começa a desenvolver essas ansiedades depressivas, tá? Que aparecem através desses mecanismos maníacos, tá? De automutilação, a gente pode dizer assim, né? E de intensas inibições, onde começa a aparecer os primeiros traços da timidez. Os processos de integração, iniciados na fase depressiva, fazem com que a criança possa substituir os mecanismos de defesa, tanto psicóticos quanto neuróticos, pela reparação, sublimação e criatividade. Se esses mecanismos de defesa psicóticos e neuróticos têm a sua origem na posição esquizoparanoide, quando essa criança entra na posição depressiva, ela tende a substituir-se pela reparação, pela sublimação e pela criatividade. Por que isso é interessante? É porque isso vai fazer com que essa criança desenvolva um ego mais bem estruturado e essa criança possa crescer de forma mais equilibrada. Como seria aqui o tratamento psicanalítico, levando em conta essa teoria da Melanie Klein que trata das posições? A conduta mais adequada, segundo ela, é o trabalho psicanalítico de interpretação dos mecanismos psíquicos inconscientes, aqueles que nós já mencionamos anteriormente, através da análise da transferência. Isso aqui é uma novidade no pensamento de Melanie Klein, porque outros pensadores da época não acreditavam que isso seria possível, tá? Das imagens infantis, digitei errado, das ansiedades arcaicas, enfim, do trabalho baseado na interpretação da fantasia. Ou seja, para Melanie Klein, a criança de um mês, desde o seu nascimento até 1 ano de idade, quando ela já está passando por essas duas posições, ela já é capaz de fazer transferência, ela já possui imagens infantis, ela já tem ansiedades arcaicas, tá? Por isso, o analista pode fazer uma interpretação de todas as suas fantasias. Através desse referencial, a psicanálise pode compreender os fenômenos típicos do funcionamento psicótico e ofertar ajuda. Olha, antes dela, ninguém acreditava ou mesmo dava crédito, né, para uma proposta tão ousada e tão revolucionária quanto essa. Mas não demorou muito tempo. As mais variadas sociedades de psicanálise da época, tá, acabaram reconhecendo o trabalho da Melanie Klein nesse aspecto. Mas na frente, na quinta aula, quando nós estivermos falando da importância do brincar para a análise kleiniana, nós vamos então mencionar um pouco mais como é que funcionaria com crianças. A utilização de medicamentos específicos para sintomas psicóticos,
podem ser usados e em alguns casos são até fundamentais. Tá? No caso, uma criança que tem aí uma psicopatologia que esteja associado, por exemplo, ao TDAH, tá? Essa criança, ela precisa de um tratamento psicanalítico? Sim, mas ela pode ser medicada também, tá? Contudo, convém destacar que o ideal é um trabalho conjunto, multidisciplinar, exercido pelo psicanalista e pelo médico psiquiatra. O primeiro, como vocês podem ver aqui, ele tomará conta dos aspectos psicoemocionais. Por isso que é um trabalho multidisciplinar. Das defesas egóicas, como nós já vimos anteriormente. Enfim, ele estará atento à vida fantasmática do adulto ou da criança psicótica. Já o médico psiquiatra, por sua vez, pode adotar a terapêutica medicamentosa, diminuindo os sintomas e aliviando o sofrimento do paciente. Ou seja, tanto um quanto o outro pode contribuir da sua forma. Aqui então aparece a técnica, algumas imagens que representam a técnica do brincar. Na época da Melanie Klein já existia a ludoterapia, ela já conhecia isso aí, mas ela vai apresentar algumas novidades muito interessantes que a gente vai ver numa outra aula, tá? Então, nós encerramos aqui a quarta aula de Melanie Klein e eu aguardo vocês para a penúltima aula, que é a quinta aula da Melanie Klein, porque na sexta aula nós faremos uma revisão geral, tá? Desde já, meu muito obrigado e até a próxima.